Hoje eu vou mostrar para vocês o lançamento do nosso chaveiro borboletas, tá? E aí aqui é borboleta e sorte, tá? Porque temos um trevo ali de 4 folhas. Vou trazer sorte aí para você, para os seus clientes. E é um pedido de cliente também, tá? Aqui, ó, eu montei a borboleta assim, olha só. Foi feito duplo, tá? No 08, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. E é super simples, gente. 3 minutos você faz as 3 peças. Dentro do pacote, vem 2 tipos de alça. Vem uma mais grossinha, tá? Caso você queira montar nessa forma. Ou a possibilidade de fazer as peças separadas, tá? Tanto a pequenininha sozinha, quanto a maiorzinha. Dá pra fazer sim. Então, na realidade, esse pacote borboleta e trevo, olha só, o trevo também foi feito no 08, tá? Para quem não quer utilizar aí um material um pouco mais grosso na bordadeira. Então, a ideia foi feita para quê? Um pacote que tem, são 3, 4, 5 matrizes, tá? Mas a possibilidade de fazer chaveiros aí, dá para fazer 3 tipos de borboleta, né? Uma igual a essa e elas separadas. É o trevo da sorte, tá? Ele pega a altura total de 13, então é legal centralizar ele bonitinho pro cantinho. E aqui, ó, as 3 peças do nosso chaveiro borboleta, tá vendo? Então, em um bastidor, se eu quiser fazer apenas 2 chaveiros, eu consigo fazer os 2 chaveiros num único bastidor, tá? E eu vou bordar eles aqui, porque eu quero mostrar pra vocês como é que eu fiz. E o que a Nath tinha explicado anteriormente aí no grupo é o seguinte: se você vai fazer uma produção alta, mais de 10 chaveiros, por exemplo, no caso do trevo da sorte, você só vai conseguir bordar 2, 3 eu acho que não cabe. Mas eu vou fazer um teste aqui, tá? Tá, vamos dizer que cabem 2 trevos num bastidor 13 por 18. No caso da borboleta, você vai fazer todas primeiro o anelzinho, né, pro chaveiro. Você vai fazer todos eles, então cabem vários aqui. A borboleta maior é a que menos vai caber. Mas eu acredito que caibam pelo menos 3 aqui, ou vamos dizer 2 grandes e 3 pequenas em cima. Tudo é questão de ajuste, Como tá vocês bom? podem ver, ó, 6 minutos para fazer dois chaveiros, tá? Isso aqui é porque eu coloquei, quero fazer os 2 chaveiros de uma única vez. Eu poderia otimizar aqui, poderia, mas eu quero fazer primeiro esse, opa, depois o outro, tá? Então, eu já estou com a minha entretela, meu filme mágico aqui. E aqui eu vou dizer, vocês podem fazer com rasga-fácil, pode fazer com TNT. O que é interessante, vai depender do material que você tem aí e depois do trabalho que você vai ter para limpeza. No caso do filme mágico, eu consigo retirar ele, selar, que ele derrete, então ele não vai ficar fiapo no meu chaveiro, tá? Mas como vai fazer o corte a fio, então, mesmo que ele não saia tudo, a gente acaba cortando essa parte aqui. Então, eu vou mostrando para vocês aí as etapas. Aqui, nesse chaveiro, eu não vou colocar nada, nenhum estruturador. Eu simplesmente vou descer aqui e fazer a marcação na minha entretela aqui, para mim saber onde eu vou pôr o material. Porque na sequência, eu vou colocar o 08 por baixo e o 08 por cima. Então, ele vai servir só de guia mesmo aqui, para mim colocar meu material, tá? Aqui eu vou mencionar, algumas pessoas já colocam o material ali e faz a linha de marcação para depois recortar. Eu não gosto, porque eu acho que o corte não fica tão bonito. Então, eu gosto de fazer a marcação. Caso você não goste de fazer a marcação, não marca. Bota o seu material lá, pula a etapa de marcação e já coloca para fazer o pesponto, tá? Ele vai fazer as 3 peças e aí eu vou colocar o material. Aqui é o avesso do meu bastidor, ó. Tá vendo? Até tá o diário da bordadeira tá ali embaixo, justamente para mostrar que é o avesso. E aí, o meu filme mostra o fundo, né? Essa é a parte de cima que eu vou colocar agora. Mas, como a gente diz sempre para vocês que ele pode ser feito por flutuação, eu vou mostrar para vocês uma coisa, ó. Ele tá fixado ali embaixo com a minha fita crepe. E aí, aqui, ó, eu só vou tomar o cuidado de não passar muito, porque a gente tem outro chaveiro pra fazer depois, né? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui eu vou trocar só a minha linha, porque eu tô pondo dourado embaixo, mas eu queria botar um rosa aqui nesse Tiffany, pra ficar bem bonitão. Baixar meu pé, colocar aqui, vou segurar aqui, porque eu coloquei uma fita lá só pra ele não fugir do lugar.
E aí, ele vai começar pela minha borboleta e eu vou gravando. Vocês vão me perguntar qual agulha que eu tô usando. Agulha 11. A velocidade da máquina, ela tá pela metade. Então, a capacidade dela é bem mais alta ou bem mais lenta que essa daqui, tá? Que é o interessante quando a gente borda sintético. Finalizada a borboleta, eu não vou mexer com ela ainda, porque a gente vai começar agora o trevo da sorte. O filme mágico foi marcado, e aí aqui, ó, eu vou colocar meu material, mas esse chaveiro, ele marca até a alça. E aí aqui, eu vou falar que vocês, se não quiserem colocar a alça, pode não colocá-la, porque ela vai ser a última coisa que vai bordar. Então, nesse momento, diferente da borboleta, a gente vai colocar o material somente em cima. Coloquei o material, troquei a minha linha, ó, baixei. Vou só dar uma ajustada aqui para que ele não fuja enquanto ele tá bordando, porque ele tá solto, afinal de contas eu tô fazendo 2. Ele não vai pegar o meu outro material, tá? Ele só tá por cima porque, para não enroscar o meu pé calcador. Então, ele vai fazer todo o processo agora aqui, ó, da parte interna, tá? Ele vai fazer as 4 pétalas aí. E antes de eu fazer o contorno do meu chaveiro, aí eu vou colocar a parte de baixo. E aí, no final, a alça. Se eu não quiser a alça nesse chaveiro, é só finalizar depois que ele fizer toda a volta e fazer o recorte, tá? Isso aqui a gente recorta e sela depois. Agora, a gente vai retirar o bastidor e colocar a parte de baixo com uma fita crepe para poder fazer a volta com o forro. E aí, aqui, eu vou optar em fazer do mesmo material, tá? Que é um 08, um Duna ou perolizado. Mas, você pode colocar bagum, se quiser, nalha emborrachado na parte de trás, fica super legal. Aqui, ó, coloquei no fundo, tá vendo? Tem uma fita crepe aqui, vou virar rapidinho. Porque, no caso aqui, eu tô aproveitando o retalho. E eu vou ter que arrumar com uma mão só aqui, ó. O importante é o quê, ó? A gente vai colocar o nosso bastidor, vai visualizar se não soltou ali embaixo. Não soltou, tá na linha. Então, eu vou empurrar aqui com cuidado o meu bastidor. Vou tirar o meu filme mágico que tá em excesso aqui por cima, tá? E agora ele vai fazer toda a volta aí, ó. Tá vendo? Lá embaixo tem o meu sintético de forro. Agora, a gente vai costurar essa volta toda aí. E aqui, nesse caso, eu vou colocar verde, porque o trevo tende a ser verde. Mas vocês podem colocar a cor que vocês quiserem aí, o sintético que vocês quiserem. Eu queria o sintético verde aqui, mas eu não tenho mais nenhum pedaço que dá pra fazer com verde. Quando eu falei que dá pra fazer sem a alça, é por conta disso aqui, ó, tá vendo? Vamos dizer que vocês queiram fazer uma outra peça, um aplique rústico. Dá pra fazer. Aqui, ó, depois é só cortar em volta. Fazer o corte a fio, que a gente sempre fala. Que é o corte do sintético, tá? Então, dá pra fazer um aplique numa bolsa. Dá pra fazer num outro trabalho. Ele vai ser um trevinho aí sem a alça, tá? Aqui, ó, ele vai fazer a pausa justamente por conta do que eu falei, tá? Não quero alça, acabei aqui. Mas eu quero alça, porque eu vou montar um chaveiro aqui. Então, ele vai fazer a minha alça, para depois eu fazer o corte de todas as peças e eu vou mostrar pra vocês. Tirei do meu bastidor, tá? Uma coisa muito importante que eu não falei é sobre a bobina, né? A linha da bobina, tá? Eu não troquei a minha linha de bobina, porque a minha máquina, tá vendo? Ó, em alguns pontos ela nem aparece a linha branca. Mas se você quiser a mesma cor na parte de trás do seu sintético, coloca a linha de bordar na cor que você quer na bobina. É pouco, mas não vai prejudicar a sua máquina não, tá? A minha bordadeira, ela costuma fechar até o ponto cheio atrás, então raramente eu ando trocando.
Como que a gente vai cortar aqui primeiro? Primeiro, vamos recortar a parte da borboleta. E agora aqui, para ter um resultado bonito, é importante que tenha uma tesoura de corte bem afiado. Separei ambos os chaveiros com muito cuidado, porque tinha ficado sobreposto, tá? Vou começar pela borboleta. Então, vamos cortar. Aqui, o corte, ele tem que ser sempre reto. Por que reto? Porque do outro lado também tem ponto. Então, se eu cortar com o movimento da tesoura assim ou assim, ele vai ficar diferente de um lado e de outro. Então, tem que ser sempre reto. E a gente não ficar mastigando, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai cortar, o material que anda. Quanto longe ou quanto perto, isso é gosto, tá? Ó, viu? Eu evito de fazer, tchá, 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 entendeu? Tem que ser mais, um corte mais longo possível. Olha só. Você pode utilizar, inclusive, a marcação da entretela para recortar, se quiser. Tem aproximadamente 3 milímetros aqui de distância do nosso ponto. Pronto, ó. Aqui eu dei uma mascada, ó. Tá vendo? E, ó, dá pra ver, inclusive, a linha de marcação. Ah, mas vai ficar feio assim? Não, não vai ficar feio porque ela solta, tá? E você pode cortar exatamente em cima dela. Por isso que eu falei que eu não gosto de pôr o material antes da linha de marcação na bordadeira, porque senão eu teria que cortar muito mais próximo aqui, ó, do meu trabalho. Eu não teria esse corte liso aqui, ó. E é claro que a gente precisa selar esse chaveirinho, tá? Com um isqueiro, a chama azul. É interessante selar. Aqui, ó, antes que desmanche meu ponto, esse aqui é o ponto de arremate. Peraí que eu vou selar. Vamos selar. Chama azul, selei, tá? E aqui, ó, se você conseguir tirar toda a linha primeiro a gente tira toda a linha e depois faz a selagem. Aqui eu gosto de fazer uma coisinha nos cantinhos, tá? É gosto, não é padrão. Eu gosto de deixar ela com chanfradinha. Dá até pra cortar mais longe, tá? E aí, eu venho fazendo a selagem com a chama azul. Nossa. E aí, eu tenho a minha alcinha. Dá pra retirar ela aqui do meu todo. Corta mais longe pra depois fazer os cortes. E aí, agora que vem o segredo do corte sem... Vamos lá. Aqui eu preciso selar só a parte de baixo. Então, cuidado só pra não cortar o arremate, tá? Selado. Então, vamos lá. Eu gosto de começar pelas partes que estão mais finas, pra poder trazer um padrão. Vocês não estão vendo, mas a minha é o meu material que vira, a tesoura mesmo, ela nem mexe praticamente. Quando chega aqui, ó, nos cantos, como eu faço? Eu trago a ponta até onde eu quero cortar e já corto aqui, ó, pra poder continuar na sequência, tá? Então, vamos lá. Cortar. Aqui ela tem... Trago de novo a minha tesoura pra cá, ó. Tenta movimentar o corte da tesoura só quando não tiver jeito ou quando tiver nos cantos. Aí, ó. Trago de novo ela pra dentro. E pratique o corte, que você vai ter um corte bonito, tá? Aqui, ó. Tá chegando lá? Ficou perto? Ó. E aí? Gostou? Então, aí a gente vai ver se não ficou nenhuma linha aqui, ó, da marcação.
Vamos fazer a selagem. Se você achar que algum lugar não ficou tão bom, é só passar a tesoura com cuidado. E vamos cortar o outro. Agora que eu já recortei um, vou cortar o outro e aí volto pra montagem. Mostrei a técnica de corte aí, ó. Eu cortei a maior também. E aí, agora eu vou reservar aqui, ó, porque essa daqui eu quero ver se eu coloco um mosquetinho pra vocês visualizarem também. E agora eu vou recortar com a mesma técnica o meu trevo da sorte, tá? Então, ó, eu vou recortando, vou fazer todo o corte. Aqui eu vou explicar como é feita a furação para depois a gente levar pro balancinho. E aí, aqui eu utilizei um rebite de meio. Mas você pode usar o de um que também dá certo. Sendo acabamento duplo ou não, vai ficar muito bonito, tá? O que eu falei anteriormente. Com essa matriz, a possibilidade de você fazer ela simples, assim, ó. A gente faz o furinho aqui, coloca o anelzinho e tem um chaveirinho pequeno, fazendo sombra, um chaveirinho pequeno, tá? Ou fazer uma só grande, da mesma forma, ou como eu vou fazer aqui, emendando os dois, tá? Primeiro passo, eu vou colocar exatamente meio aqui, ó, tá vendo? Para que ela fique certo em cima, certo embaixo, e vou escolher onde eu vou fazer o meu furo. E aqui eu vou pegar o alicate para fazer o furo, porque eu furo os dois juntos. Então, tem que ficar bem certo. Aí, aqui eu coloquei os meus rebites de meio, que eu vou usar para fazer os dois. E vou usar esse furador aqui, ó, pra gente fazer a furação. Aqui, então, eu vou juntar a parte menor com a parte maior. Vou colocar ela bem certa e vou fazer minha marcação e furo. Aqui eu já tinha marcado, ó. Faz junto para que fique exatamente no mesmo local. Furei. Vou fazer o mesmo com com o meu fechozinho, tá? E aí, aqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um furo aqui, bem ao centro, e fazer um furo aqui, bem ao centro, para fazer a nossa montagem. E agora, eu vou pegar o anel para chaveiro e um mosquetinho, que nesse aqui eu vou colocar um mosquetinho e é opcional, tá? Aqui, ó, eu vou usar esse mosquetinho nesse e esse aqui, ó, encaixado na minha argola de chaveiro pro outro. Então, vamos montar o nosso chaveiro de borboleta, tá? Parte pra cima. E aí, aqui, eu vou passar na parte de trás o meu rebite, desse jeito aqui, ó. Ó, o meu tem furo pra fechar no balancinho, não é acabamento duplo. Vou colocar na borboleta grande e na borboleta pequena. E vou vir com o meu chaveiro e o mosquetinho, tá? Aí, eu venho aqui pra encaixar e coloco o meu acabamento aqui no meu rebite, tá? E aí, é só levar pro balancinho. Aqui também, ó, dá pra fazer desse jeito aqui, ó. Eu confesso que eu não gostei muito dessa forma que eu pus aqui, não. Ficou muito pesado. Então, eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Passar o meu mosquetinho por dentro da argola, como no outro, tá? Coloco, travo, aí eu venho com... E aí, agora sim, eu vou fechar lá no meu balancinho e volto pra mostrar pra vocês. Agora, vamos montar o nosso trevo. No caso do trevo aqui, ele é mais grosso porque eu usei, ele vai ficar aqui, ó. Eu vou fechar ele aqui nesse acabamento, ó. Tá vendo? Eu vou descer um pouquinho, porque eu gosto de tampar o acabamento ali. Então, eu vou descer um pouquinho e vou fazer o meu furo, tá? Marca bem o meio aí pra fazer esse furo. E quem não tem o alicate, tem o balancinho, também pode se usar. Aqui poderia ser até
um rebite com acabamento duplo, mas eu vou usar o mesmo acabamento, o mesmo rebite que eu usei no outro, tá? Então, fechei aqui, ó, menor. E aí, vocês podem colocar mais pra baixo, mais pra cima, aí é o gosto, tá? E é só levar lá pro meu balancinho e fechar. E temos os nossos chaveiros.